Olá, seja bem-vindo para mais um Correio TV Debate. Hoje nós vamos falar sobre o hábito de se dormir tarde, principalmente para as crianças. É cada vez mais comum, até pelos estímulos, principalmente dos eletrônicos, as crianças dormirem até mais tarde. Vamos entender por que isso acontece, se isso é só uma questão de hábito, se tem algum outro tipo de implicação e principalmente sobre as consequências desse hábito tão comum, principalmente nas grandes cidades. Para falar sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a Márcia Berbert, que é médica pediatra, com a Marcela Arantes Rosa, que é empresária, mas está aqui mais como mãe do Leonardo, né, de 12 anos, e a Adriane Silvestre, que é psicóloga clínica, especialista na área educacional e na neuropsicologia. Primeiro eu vou conversar com você, Marcela. O Leonardo dorme tarde mesmo? Dorme. Mesmo durante a semana? Ele estuda à tarde? De manhã. Estuda de manhã? E dorme por volta de que horas? 11h30, 11h ainda está acordado. Ainda está acordado? Está acordado. E você tenta fazer com que ele durma mais cedo? Eu coloco ele para dormir mais cedo, mas mesmo assim, ele fica rolando na cama, conversando, cantando, levanta para ir ao banheiro, beber água, deita de novo. Faz tudo o que for possível para enrolar para dormir. Aí no outro dia, para acordar, é aquele sacrifício. Começo a chamar ele 6 horas, 6h30, ainda tá deitado. E ele dorme no quarto sozinho? Dorme no quarto sozinho. E como é que é o ambiente? A gente está usando o Leonardo aqui como exemplo, né? Mas só para a gente ter uma noção que deve ser muito parecido com várias crianças, principalmente da idade dele, nessa fase de 10, 12 anos. Como é que é o ambiente? Ele costuma dormir no quarto escuro? Ou tem algum tipo de iluminação? Ele tem acesso a algum tipo de equipamento eletrônico depois que dá esse horário de dormir? Então, não, no quarto dele é bem escuro, que ele gosta de dormir no escuro, só que aí não tem, o videogame dele não fica no quarto, o computador não fica no quarto dele, e eu pego o celular dele, porque se deixar o celular dele no quarto, aí ele fica mexendo no celular até tarde. Adriane, assim, o ambiente, qual que é o peso do ambiente? O ambiente para se criar um hábito de dormir mais cedo? Tem um peso muito grande, porque é muito importante ter um ritual do sono, né? Ter um horário, né? E conversar com a criança, é importante que os pais se conscientizem da necessidade de dormir cedo, quais os ganhos que a criança vai ter se ela conseguir dormir mais cedo do que o habitual, né? O que vai acontecer com o cérebrozinho dela, no processo de aprendizagem, no processo de crescimento. Mas isso é conscientização dos pais, né? Porque o menino não quer nem saber, a primeira né? Ele coisa quer aproveitar o tanto que der. Só que quando os pais têm consciência, eles têm melhores condições para poder informar para os filhos, para que eles também tenham condições de saber o tanto que ele vai se melhorar tendo uma boa noite de sono, né? E aí o ambiente, então, precisa ter um determinado horário, precisa ter uma rotina, né? Na questão do horário, e essa rotina precisa ser estabelecida junto com as crianças, que a partir de determinado horário. Então você chamou de ritual do sono. Isso. Como é que é? O que seria um ritual do sono adequado, vamos dizer assim? Seria já o quarto já propício para a hora de dormir, colocando até mesmo, fazendo na sua pergunta, né, da questão de não ter eletrônicos dentro do quarto, nem televisão também, né, porque hoje é muito comum ter a televisão dentro do quarto, e aí muitas vezes os pais vão dormir, não sabem que a criança levanta e vai assistir. Mesmo que a televisão esteja desligada, só o fato dele ficar olhando para ela desligada, pensando assim, nossa, eu podia estar vendo, ou estar passando tal coisa, isso também, até isso prejudica? Olha, na questão principal, quando a criança tem consciência de que não deve utilizar esse tipo de recursos, muitas vezes ela pensa muito mais nos ganhos de tanta coisa boa, né, que é informado para ela o que vai acontecer no outro dia, que ela não tem tanta preocupação com isso, né? Porque no dia de amanhã vai ser muito melhor para ela poder aproveitar se ela dorme a quantidade necessária e que ela passa, por exemplo, não acorda irritado, né? Porque isso é uma das coisas que acontecem, as alterações de humor, né? A criança, ela precisa ser informada que ela começa a ter comportamentos extremamente inadequados, mais agressivos, né? Ela começa a ter alterações no processo de aprendizagem na escola, ela não vai ter o mesmo rendimento, não vai conseguir brincar de forma adequada.
Mas é muito difícil fazer com que a criança se conscientize disso, né? Às vezes o pai tem que dizer, olha, botar o limite também. Dizer, olha, o combinado é ir para a cama a tal hora. Mas ela tem que saber o porquê que esse limite está sendo estabelecido. Hoje as crianças, assim, não tem como pedir para elas, assim, dar uma explicação do motivo. Só na base do que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até mesmo porque depois, quando elas... depois é mostrado para elas, olha só, que dia que... Nossa, como o dia foi muito mais, assim, gostoso. Aproveitou bastante, mais... e até mesmo, porque isso costuma acontecer... porque os pais estão trabalhando cada dia até mais tarde. E às vezes vão para o computador, continuam trabalhando. Então os pais têm que parar um tempinho nesse ritual do sono, de dar um tempo para a criança, né? No quarto não é deitar na cama com a criança, tá? Que isso é um outro problema. Pois é, mas daqui a pouco a gente vai entrar nessa coisa do quão importante vou usar um termo, que é a casa dormir. Né? Porque para a criança ir para a cama, e saber que o pai e a mãe estão ali assistindo televisão, o negócio está rolando, deve ser mais difícil. Mas antes disso, Márcia, eu queria abordar a questão do ponto de vista fisiológico. Por que faz diferença dormir mais cedo? O nosso organismo, ele tem um ritmo que se aproxima ao ritmo do ciclo de luz. Então, a gente chama que é um ciclo circadiano. E os hormônios e o funcionamento do nosso organismo está muito relacionado com a luz solar. Então, quando o sol começa já a deitar, tem uma glândula que começa a produzir uma secreção, um hormônio, que vai preparando o organismo para dormir e para descansar. O sono, ele é muito importante porque ele tem algumas fases. E na primeira fase do sono, por exemplo, você tem uma restauração celular. Então, à medida que a criança vai relaxando, vai se aprofundando no sono, você tem uma reposição de células que foram destruídas, de algumas células que já estavam velhinhas. Então, você tem como se fosse uma reforma do organismo. Num sono mais profundo, você agora então tem uma consolidação da memória e do processo de aprendizagem. Então, você também tem a questão de liberação de outros hormônios, né? Então, 2 horas depois que a criança está no sono profundo, ela tem uma liberação do hormônio do crescimento. Então, se você tem uma coincidência da liberação do pico da melatonina com o pico do hormônio do crescimento, a coisa se funciona assim de uma forma adequada, né? Então, o sono, ele é importante porque ele restaura o próprio organismo, então tem uma questão biológica importante aqui, e também tem uma questão emocional, como a colega já comentou, que é uma questão assim de consolidar as questões que ela vivenciou durante o dia, ela revive aquilo que ela vivenciou, e também que ela vai consolidar a memória e a aprendizagem. Agora, muita gente acha que assim, o importante varia a quantidade de sono para cada pessoa. Tem gente que cumpre esse ciclo com 5 horas de sono. Tem gente que precisa de 8, 9 para cumprir esse ciclo e se sentir descansado no dia seguinte. Ainda falando especificamente de criança. Mas é a mesma coisa, por exemplo, eu dormir às 3 da manhã e acordar às 10 da manhã, do que eu dormir às 10h30 e acordar às 6h30, se fosse a mesma quantidade de horas? Eu acho que, César, a gente tem que deixar claro 2 coisas. Criança não é um adulto em miniatura. Então, o funcionamento do organismo da criança é totalmente diferente do funcionamento de um adulto. Uma criança, por exemplo, ela tem 8 picos de hormônio de crescimento por dia. O adulto tem hormônio do crescimento, que não vai fazer ele crescer, porque ele já parou de crescer, mas ele é importante, porque a pessoa que tem um sono mais tranquilo e que aproveita esses picos, ela envelhece com mais lentidão, tem um aspecto mais saudável, é uma série de outras coisas. A outra questão também é você respeitar a questão individual, mas a criança, ela tem que ter um ritmo. A criança tem que ser à noite, tem que ser no horário convencional de dormir, vamos dizer assim. Respeitando o ciclo circadiano de liberação hormonal. Isso é o mais fisiológico. Isso é uma espécie de um carimbo biológico que a gente tem, que vem de milhões de anos da humanidade, que assim, dorme-se com o sol, né, quando ele se põe, né, antigamente na roça.
ia para a cama às 6 horas da tarde, né? A gente não precisa querer fugir dessa questão biológica. A gente tem um determinante biológico que tá no nosso organismo, tem a memória das células, tem toda essa questão que é fisiológica. O estilo de vida hoje tem determinado doenças. Então, é comportamento. Se você foge disso, você vai ter problema. Dizendo, inclusive, que há especialistas que já atribuem, apesar de não ter pesquisas que comprovem efetivamente isso, mas até por ser, em boa medida, lógico, que os especialistas acham que o aumento da incidência de cânceres, por exemplo, tem a ver com esse ritmo meio bagunçado de vida. Isso aí são muitas coisas envolvidas, né? Mas se você tiver um raciocínio lógico, você começa a entender por que está aparecendo tantas doenças crônicas, por que está aparecendo tanto distúrbio emocional, desabilidades sociais, qual é o preço que a gente tem pago por a gente estar agredindo esse nosso ritmo biológico, não é? Então, isso faz sentido, apesar de às vezes não dá para associar uma coisa a outra, mas que faz mais... O que é mais comum, as pessoas têm uma vida mais saudável, dormem nos horários mais adequados, elas tendem a ter um ciclo de vida melhor. Tem um estudo muito interessante nos Estados Unidos de uma população que é vegetariana, que tem o hábito de meditar, que tem uma vida mais saudável, bastante já documentado nos Estados Unidos, que essa turma vive 10 anos a mais do que a média da população norte-americana. Eu vou chamar o intervalo, nós estamos começando a conversa aqui, mas vamos ver se a alimentação, portanto, tem a ver também com a qualidade do sono. E qual seria, para as crianças, o horário de ir para a cama, depois do intervalo? Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate hoje falando sobre a importância do sono, principalmente para as crianças. Adriane, a questão de aquilo que eu falei da casa dormir, né? Porque na verdade os pais fazem um trabalho, tem que fazer um trabalho de convencimento da criança, né? Ela precisa entender por que é importante ela dormir. Mas basta isso? O hábito dos pais também tem influência no ritmo da criança? Essa influência é enorme porque as crianças querem ficar com os pais. Então, os pais precisam ter consciência de que eles têm que parar o tempinho deles para poder se dedicar à criança naquele momento dela dormir e deixar, tentar depois fazer o que precisar, né? Esperar a criança dormir e depois vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, precisa estudar, deixar isso para depois, mas a criança precisa do momento dela. Ela tem saudades, né? Como é que é lá, Marcela, com você? Você também tem hábito de dormir mais tarde? Não, eu durmo mais cedo. Na hora que eu vou colocar o Leonardo para dormir, deito com ele na cama um pouquinho, a gente faz uma oração, fico com ele um pouquinho e vou pro meu quarto. Mas aí ele fica acordado, aí ele chama meu esposo às vezes fica assistindo televisão até mais tarde, assistindo filme. Aí... Quer dizer que normalmente então vocês vão os dois para a cama, quer dizer, né? Você só coloca para dormir e tal, e normalmente o seu esposo fica até um pouco mais tarde. Fica até mais tarde. Aí eu durmo, às vezes aí tem dia que eu nem vejo ele dormindo, eu durmo mais cedo e ele fica acordado. Tem a ver, principalmente por ser menino, a identificação com o pai, às vezes está passando um jogo de futebol na TV. Um filme bom,
que ele quer assistir junto com o pai. Será que pegando esse exemplo da Marcela, tem que botar o pai para dormir também? É importante ensinar o pai a silenciar um pouquinho, né? Vai fazer até muito bem para ele também, descansar um pouquinho o cérebro, para poder educar o filho. E muitas vezes, assim, dar esse tempinho, oferecer esse tempinho da televisão para ele. Se ele está apresentando esse comportamento, ele está precisando de um pouco mais dessa presença. Às vezes, depois que ele dormir, talvez até aí você pode até voltar para um outro ritmo. Isso. Agora, no bloco anterior, eu tinha deixado uma pergunta no ar, que deve ter muita gente interessada, que é qual seria o ritmo ideal? O horário para dormir de uma criança no dia a dia e como fazer essa preparação, Márcia? Sim. O ideal, por conta desse ritmo que a gente tem, que acompanha o ritmo da luz do sol, seria a criança dormir por volta das 10 horas. Por quê? Você teria uma liberação já adequada da melatonina e você teria então agora 2 horas de soninho para que por volta da meia-noite você tivesse então uma liberação do pico do hormônio de crescimento. Lembrando que essas 2 primeiras horas do sono, ou 2, 3 horas, é aquele período de relaxamento, quando a criança começa a desligar. E de recuperação, né? De recuperação celular, que é quando você tem um turnover celular das células que precisam ser trocadas. E é verdade dizer que essa recuperação celular, ela acontece melhor tipo de 10 a 1 da manhã do que de meia-noite às 3? Não, isso ainda não tem estudo. O que a gente sabe é que na fase 1, 2 e 3 é que você tem essa restauração celular adequada, né? Então, assim, se você pensa que a criança tem que estar já começando a ter um soninho profundo por volta das 10 horas, o ideal seria que quando a criança chegasse da escola, a família fizesse um exercício em conjunto, um relaxamento, né? Um compartilhar daquele que se viveu durante o dia. Depois preparasse um alimento saudável, porque é importante também um alimento adequado para a noite. Isso tem a ver, a qualidade da alimentação nesse período noturno pode determinar a qualidade do sono. Tem um ditado popular que eu acho que é bastante válido. Diz que de manhã o alimento é ouro, na hora do almoço é prata e de noite ele não é bom, né? Que a gente deveria comer como um rei de manhã, como uma pessoa normal por volta da hora do almoço e como um pobre à noite. Porque realmente, se você comer um alimento muito calórico, muito pesado, aquilo vai determinar um processo digestivo que atrapalha o processo de relaxamento. Isso vale para criança e para adulto também. Sim, E o brasileiro, muitas vezes, pela correria e pelo hábito também, toma muito mal o café da manhã, né? Almoça também mais ou menos e à noite está morrendo de fome, cansado, que faz aquela refeição. Faz tudo errado e depois mais tarde vai ter a síndrome metabólica, hipertensão, obesidade. Então eu penso... Até pesadelo é essa brincadeira. Não relaxa, né? A pessoa tem às vezes refluxo, né? Porque o estômago tá cheio, a hora que deita. Não é bom, não é saudável, né? Você acha, você está falando no intervalo que no caso do Leonardo, seu filho de 12 anos, tem outros fatores que você acha que determina a questão do sono dele? Sim, ansiedade. Ele é muito ansioso, principalmente perto de datas comemorativas. Foi o aniversário dele esse mês, ele ficou uns 10 dias antes já, sem dormir direito e perguntando todo dia, mãe, falta 10 dias pro meu aniversário, falta uma semana. Às vezes pode ser uma viagem. Uma viagem. Tudo, datas comemorativas, tudo ele é ansioso. Como é que lida com essa ansiedade? Porque é natural, criança, né? Criança é tudo imediato, né? É o agora, né? Você pode falar, olha, vai ser muito melhor depois. Não, eu quero o que eu estou fazendo agora. E como é que lida? Primeiro, tem diferença de uma criança para outra, o nível de ansiedade? E por que isso acontece? Como lidar com isso? Como todos nós, em questões dos diferentes tipos de personalidade, nós temos as nossas diferenças individuais, né? A ansiedade é importante na nossa vida, né? Porque faz com que nós não deixemos muitas coisas assim, a tomada de decisão para depois, né? Mas ela em alto grau acaba prejudicando, né? E aí nessa situação é muito importante estar conversando com a criança e tentando trazê-la para o aqui e agora, tentar viver da melhor forma o momento presente. Agora, muitas vezes, quando os pais estão mais ausentes ou outras situações estão acontecendo, a criança fica esperando alguns momentos diferenciados da vidinha dela para poder viver com mais intensidade esse estar com a família,
né? E isso, assim, ela já começa a sonhar antecipadamente. Mas, por exemplo, pelo que você está falando, para tentar reduzir a ansiedade da criança, conversar mais cedo, às vezes, no café da manhã, na hora do almoço, na hora de levar para a escola, se for, por exemplo, uma férias, uma viagem, ou mesmo um aniversário que está muito ansioso, uma expectativa muito alta, no sentido de falar, olha, já está sendo feito isso, já está combinado aquilo. Isso ajuda a baixar a ansiedade? O que mais pode ser feito? Ajuda e principalmente dá mais atenção para a criança em alguns momentos específicos. Normalmente, a família tem poucos momentos que estão juntas. Então, nesses momentos, realmente, é um momento assim, de viver com muita intensidade e tentar entender quais são as aflições da criança, o que é que está trazendo essa ansiedade, quais são as preocupações, né? Porque muitas crianças também ficam acordadas à noite, como a gente estava conversando sobre essa questão, para poder tentar escutar o que é que os pais estão conversando, tá? Tentar se inteirar dos assuntos. E muitas até não dormem, têm dificuldades para dormir, tem até insônia muitas vezes, por causa de ficar preocupado com situações financeiras, tá? Escutar, vai fazer isso, vai acontecer isso e tal. Elas prestam atenção naquilo que acontece em casa. A partir de que idade elas já começam a ficar ligadas, assim? Tem uma idade? Olha, desde as crianças, o fato de serem às pequenas, vezes não sabe nem o assunto, mas vê que o pai está nervoso, a mãe está nervosa. O tom de voz, tá? Muitas vezes a fisionomia, né, faz muita diferença. De bravo, de preocupado. E que a criança vai dormir com aquele grau de preocupação que não é adequado para aquele momento. Então os pais também têm que ficar alertas, porque ficar em alerta por causa dessa questão de o momento que eles estão em casa, é o momento de discutir às vezes relacionamento, né, discutir os problemas. Quer dizer que, por exemplo, ficar falando muito sobre trabalho, brigar então, né, brigar no sentido de discutir um com o outro, sobre qualquer motivo perto da criança, isso vai gerar um estresse alto. Pode ter certeza. E vai comprometer o desenvolvimento dela. Inclusive a questão do sono. Sim. E a questão de medo, você já teve situação assim lá no consultório, né? Apesar de ser, o pediatra ele cuida mais, às vezes, das questões fisiológicas, mas nunca é só fisiológico, né? Medo é muito comum, assim, de pais com queixas de medo de filho, atrapalhando o sono? Olha, eu já estou indo para 30 anos de profissão e eu estou, assim, realmente muito preocupada com a situação da infância. Embora seja um campo de atuação do pessoal da psicologia, acaba que chega primeiro no pediatra, não é? O que a gente percebe é que a família está um pouco perdida. A família perdeu o norte. Eu acho que nós estamos precisando voltar para trás. Conversar com os nossos filhos, ter paciência com as nossas crianças, desacelerar. Os eletrônicos já estão muito bem estabelecidos, isso não é saúde, nem física, nem mental. Uma criança que não brinca, que não cansa, que não corre, que não pula, ela vai ter um pensamento muito acelerado. E esse pensamento acelerado está destruindo a qualidade das nossas crianças. Eu acho que é hora da gente repensar, e não quero ser repetitiva, mas está na hora da gente pensar no nosso estilo de vida. O que nós estamos fazendo primeiro conosco, mas e com aqueles que vão nos suceder? Qual a herança que a gente está deixando para nossas crianças? Hoje eu creio que o principal papel da família é criar memórias. Mas quais são as memórias que nós temos hoje? Pai estressado, correndo atrás de cartão de crédito. Uma criança hoje sabe a data de fazer compra. Criança de 4 anos. Não, papai, hoje é legal, nós podemos comprar, porque está num dia bom do seu cartão. Eu lembro que na minha infância, na hora que a gente chegava numa casa, os adultos ficavam na sala conversando e a gente ia brincar no quintal. Cadê os quintais? Então isso aí está sendo muito deletério. Os pais muito estressados, cansados, usam o eletrônico como babá, né? Sim. Porque é muito comum. Sim, a gente vê, é o sossega. Sossega, menino! Aqui, o celular, brinca com o joguinho, vai assistir televisão, me dá espaço. Não adianta querer que a hora que interessa o menino brinca com o celular, a hora que não interessa, não. Não, isso está muito sério. E acaba que cai na mão da gente. E eu tenho, assim, uma visão muito clara, que se não houver uma mudança de rumo, nós estaremos gerando crianças estressadas, com problema de aprendizagem, com problema de memória, mas muito, muito mais com questões de habilidades sociais. As crianças hoje não toleram frustração.
Que tipo de pessoa que vai chegar no mercado de trabalho? No mundo real, frustração é inevitável. Sim, cumprir metas. As crianças hoje só querem benefício, mas você não vê uma criança que se dispõe a fazer. Todo mundo está preocupado. Que mundo que eu vou deixar para os meus filhos? Situação financeira confortável? Mas que tipo de criança eu estou oferecendo para o mundo? E se for ver mesmo com a criança o que ela prefere, certamente não vai ser um carro mais caro, né? E vai ser muito mais a presença dos pais. Então, muitas vezes, essa demanda é muito mais dos pais do que dos filhos. Infelizmente, nosso tempo terminou, o assunto rende muito mais do que isso, mas eu agradeço a presença de vocês, né, falando sobre essa importância do sono para a criança. E o que nós vimos aqui é que isso não é só o sono, está associado ao estilo de vida, aos hábitos que a gente constrói no dia a dia. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha ajudado a você a entender um pouco o que acontece aí no dia a dia para tentar ajustar e melhorar a qualidade de vida de vocês. Nos vemos no próximo programa. Até lá.